Apóstolo, esses tempos atrás eu notei que depois de o senhor ter vindo aqui no Eu Acredito Podcast, nós temos feito alguns cortes e temos distribuído nas plataformas digitais. Lá no seu perfil no Instagram, o senhor havia tirado o apóstolo e colocou o pastor. Por quê? Estava te incomodando muito as críticas? Não era nem a questão, possivelmente, das críticas, né? Foi uma estratégia nossa mesmo de marketing para tirar, deixar e recolocar novamente. Foi uma estratégia do pessoal do marketing da igreja, né? De tirar o apóstolo e deixar como pastor, né? Apenas uma estratégia mesmo de marketing da igreja. Entendi. Por que as pessoas têm tanto problema com o apóstolo hoje em dia? Ainda, né? Ainda. Porque já é uma discussão aí desde o... Não digo desde os primórdios, porque existia já os apóstolos lá e aqueles apóstolos são considerados de fato apóstolos, né? Os 12. Apesar de que não foram apenas 12, porque alguns outros, além dos 12, além de Matias, depois que foi escolhido, também foram chamados de apóstolo. Se não me falha a memória, em algum momento Timóteo foi chamado de apóstolo, Apolo também foi chamado de apóstolo. Então, ali na igreja primitiva, se não me falha a memória, a partir dos 12 escolhidos por Jesus para viver no colégio apostólico, Judas, depois que traiu e foi morto, foi substituído por Matias. Vai haver na igreja primitiva outros também chamados de apóstolo. Então não foram apenas os 12, nós ali na igreja primitiva podemos colocar aí uns 14, uns 15 apóstolos. E aí muita gente diz que após esses apóstolos da igreja primitiva, apóstolo bom é apóstolo morto, né? Esse é a maior questão, né? As pessoas, elas não têm todo o entendimento, então elas trilham o caminho que elas querem. Então, para muitos, apóstolo bom é apóstolo morto. Mas o que é, né, um ministério apostólico? O ministério apostólico, ele vem do profético. O problema que eu vejo hoje é que nós temos muitos apóstolos, muitos pastores e poucos fazendo alguma coisa. Então isso acaba que gerando uma polêmica muito grande, porque até parece que o apóstolo é maior do que o pastor, né? Como se a nomenclatura fosse de um semideus, não tem nada a ver com isso. O ministério apostólico está fundamentado também no ministério profético, só que as pessoas preferem o quê? Atacar do que entender, né? Porque tudo aquilo que eu não entendo eu ataco. É mais fácil eu atacar do que entender e compreender. Mas se nós formos pela Bíblia, o livro de Efésios já fala sobre os 5 ministérios, e o ministério apostólico está lá também. O que é um apóstolo, senão aquele que estabelece um fundamento, né? Aquele que estabelece um fundamento, aquele que estabelece igrejas, aquele que estabelece associações, aquele que estabelece cuidado, né? Não é só um pastor que cuida de pastores. Não tem nada a ver só com isso. O apóstolo ele está estabelecendo um ministério, uma jornada, que foi o que os apóstolos, junto com Jesus e depois de Jesus, fizeram. Apóstolo também é enviado, poderia ser um missionário, aquele que é enviado para plantar uma igreja. Então, a partir do momento que a pessoa planta uma igreja e foi enviado por um outro ministério, ele pode ser chamado de apóstolo. Mas é claro que muitos usam o título de apóstolo para se colocar na condição do cara, né? Porque ali dentro dos 5 ministérios parece que o apóstolo é o último citado, que nos leva a entender que o apóstolo parece ser maior do que os outros. E até quem diga, que defenda, que para ser apóstolo tem que tocar nos outros ministérios. O apóstolo ele não pode ser apóstolo se ele não tiver um pouco de pastor, um pouco de evangelista, um pouco de mestre e um pouco de profeta, até chegar ao apóstolo. Com certeza. Às vezes o camarada é considerado apóstolo, nunca foi nada. Não sabe pastorear, não é um evangelista, não é um mestre e não é profeta. Que apóstolo é esse? Pois é. No meu caso, eu me converti e eu passei 2 anos limpando a igreja. Então, eu passei por todas as fases do ministério. Eu não comecei pregando, eu comecei limpando, né? Eu fiquei 2 anos, né, fazendo discipulado. Não. Eu fiquei 2 anos ajudando a obra. Eu fiquei 2 anos limpando a igreja. Então, o que isso acabou trazendo para mim? Uma experiência
né? Então eu passei por todas as fases dentro do ministério. Eu fui cooperador, depois eu fui obreiro, depois eu fui ao diaconato, casei, fui ao presbitério, né? Fui evangelista, fui ordenado a pastor, e daí depois, por conta do ministério profético que dentro do meu ser habita, eu fui separado ao ministério apostólico. Eu sou apóstolo porque o meu ministério é um ministério apostólico profético. Então é por isso, mas eu passei por todas as fases. Eu não comecei sendo pastor, né? Eu comecei limpando a igreja. Foi esse período. Eu sirvo a Deus há 19 anos. Dia 20 agora de novembro, fazem 20 anos que eu me converti. Dia 20 de novembro agora completa 20 anos da minha conversão. Então, eu não caí de paraquedas, né? Eu já sentei muito para ouvir, como eu sento até hoje, para ser discipulado. Eu tenho um pastor, eu não sou um desgarrado. Eu tenho pastor, né? Daqui quinta-feira eu vou estar em Osasco, num evento só para pastores, né? Para quê? Para ser ministrado. Então, às vezes, o ministério apostólico, ele parece que todo mundo pode ser, né? Só que e o preparo, e a bagagem, né? Quem começa de cima é monstro. Tudo tem que começar num fundamento de baixo.